Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. E agora nós vamos dar continuidade nas nossas frentes especiais aqui. E eu vou trabalhar agora fazendo edição nessa frente aqui que nós criamos em geometria, tá bom? Primeira edição básica que nós precisamos fazer é alterar essa espessura aqui, né? Fazer alguns recobrimentos aqui. Então, para isso, seleciona a geometria que nós criamos no vídeo anterior. Vem aqui ó, em ferramentas, propriedades, lado direito, tá bom? E aqui em ferramentas, propriedades, do lado direito, nós temos aqui a opção de altura, tá vendo aqui a altura? Aqui em altura está com 75, nós vamos deixar aqui com 18 milímetros, a espessura de um MDF de 18, né? Então, olha lá, já mudou aqui, então, a minha altura, né? Que no caso é a espessura. Outro detalhe importante, nós podemos alterar aqui também a largura e a profundidade. Esse 175 aqui ele está chamando de profundidade, mas na verdade é essa medida aqui, essa altura da nossa peça, e esse 400 aqui é essa medida aqui, essa largura. Eu não gosto de alterar, tá? Aqui, direto. Quando eu quero fazer aqui uma sobreposição, quando eu quero fazer um transpasse, eu utilizo essa opção aqui que são as setas. Tá vendo aqui a setinha vermelha? Como é que eu utilizo ela então? Eu venho aqui, ó, dou um clique nessa setinha, ó. Cliquei na seta, ela ficou verde, tá vendo? Agora que a seta tá verde aqui, eu venho aqui em ferramentas, propriedades, apareceu aqui para mim essa opção chamada seta, tá bom? E aqui em seta eu vou colocar um incremento, então eu quero que ela faça um transpasse aqui, ó, para cobrir, né, essa corrediça de 14 milímetros. Então eu vou digitar aqui 14 e vou dar um aplicar, ó. Pronto. Ela fez aqui a cobertura. Venho aqui e faço o mesmo processo do outro lado. Clico aqui na setinha, ela vai ficar verde, tá vendo? Digito aqui o valor em incremento. Então, seta, incremento, valor de 14 ou 13. Vou dar um clique aqui em aplicar. Prontinho, ela fez ali a cobertura, tá bom? Eu quero também fazer um transpasse. Eu quero que ela passe um valor aqui para cima de 50 milímetros. Como é que eu faço isso? Clico aqui nessa seta, tá bom? Então, vou dar um cliquezinho aqui na setinha da frente, ó. Ela ficou verde. Venho aqui em ferramentas, tá bom? Clico aqui na seta, valor 50, dou um clique em aplicar. E aí, ela aumentou ali para frente 50 também, ok? Aqui, eu vou deixar do jeito que está mesmo, tá bom? Não vou fazer muitas modificações. Então, o que é importante você entender é esse conceito de seta aqui. Caso as suas setas não estejam aparecendo, vem aqui nessa opção mostrar aqui embaixo, tá vendo? E clica aqui em setas, ela tem que ficar marcada e as suas setas vão aparecer e você consegue fazer esse tipo de alteração. Agora, um segundo tipo de alteração importante que você vai fazer aqui que pode te ajudar é caso você queira fazer um entalhe, né? Uma cava, por exemplo. Então, dá um clique com o botão direito do mouse, vem na opção editar geometria, tá? Então, clique com o botão direito, editar geometria, vai abrir aqui a edição de geometria. Lembrando, tá, que quando você dá o clique com o botão direito, primeiro a tua frente, a tua porta aqui, ela precisa estar selecionada. Então, deixa a tua geometria selecionada, clique com o botão direito do mouse, vai na opção editor de geometria. Aqui no editor de geometria, nós temos várias opções. Entre elas, nós temos aqui em cima o editor de perfil, tá vendo? Aqui a opção editor de perfil. Prontinho. Aqui no editor de perfil, quando você clica nele, você tem uma série de perfis prontos já, tá? Que você pode trabalhar. E você também pode criar o seu perfil, não tem problema. Se você não assistiu a aula de geometrias, o módulo de geometrias do curso, volta lá e assiste, principalmente a aula de editor de perfil, que nesse momento vai te ajudar muito os conhecimentos de edição de perfil. Aqui eu vou começar trabalhando do perfil 4. Então, vou dar um clique no perfil 4, ele já aplicou aqui o perfil 4, tá vendo? Dessa forma aqui, esse chanfro vai sair virado para frente aqui, tá? E eu quero ele virado ao contrário. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui, ó, e dou um clique na opção inverter em X. Observa que ele inverteu o meu chanfro aqui e agora o meu chanfro vai sair virado ali para o outro lado, tá bom? Feito isso, eu venho aqui e dou um clique nessa linha aqui, porque eu quero que o perfil aconteça só nessa frente aqui, tá? Aqui, ó, todas essas linhas tracejadas que você está visualizando é a frente ali da nossa porta, tá? A nossa geometria. E eu quero que esse perfil chanfrado
aconteça somente nessa linha aqui. Lembrando que esse é o perfil 4, tá? Então, vim aqui no editor de perfil, dei um clique no perfil 4, depois que eu cliquei no perfil 4, eu dei um clique aqui no inverter em X para ele ficar virado para essa posição, selecionei aqui, ó, dei um clique para essa opção ficar vermelha e agora eu dou um clique em OK. Dei o clique em OK, vamos ver o que acontece ali na frente da gaveta. Olha aí, ó, quando eu dei o clique aqui, o que aconteceu? Ele criou aqui, tá vendo, ó, um chanfro, certo? Então, essa é uma forma de você criar um entalhe, criar uma cava, criar uma usinagem, você edita o perfil. E aqui no editor de perfil, você pode, né, conforme você já deve ter visto lá nas aulas de geometrias, trabalhar criando, adicionando vértices, mudando o ângulo. Então, se você vir aqui no editar geometria, vir aqui no editor de perfil, você pode trabalhar toda essa situação aqui do ângulo, né? Subindo aqui o vértice, descendo o vértice, você tem todas essas opções, adicionando novos vértices e mudando aqui a forma como é trabalhado. Vou dar um clique aqui em OK e vou mostrar para você mais algumas possibilidades que você tem aí de trabalho. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer, então, esse chanfro que nós fizemos aqui, tá bom? Que agora ele não vai agregar aqui, nesse exemplo que eu vou te dar. Então, eu vou voltar minha frente para o estado normal. Caio, o que você fez para voltar para o estado dela aqui? Dei um clique aqui em desfazer, tá? Então, dei um clique aqui em desfazer até ela chegar nesse ponto aqui, voltar às operações anteriores. Então, eu fui dando aqui Ctrl Z no teclado do meu computador e ela voltou. Então, Ctrl Z ou desfazer, você desfaz as últimas operações. Outra opção que você tem é de você criar, por exemplo, aqui um chanfro, criar uma abertura, um rasgo. Como é que você faz isso? Clique com o botão direito do mouse, vem na opção de editar geometria e aqui ó, nós temos o editor de forma, que é a primeira aba. Nessa primeira aba, você pode acrescentar vértices e mudar esses vértices de posição. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar vértice, vou dar um clique aqui, tá bom? Vou dar um outro clique aqui e adicionar um segundo vértice aqui. Então, agora eu venho mudando esses vértices de posição. Vou pegar aqui esse ponto ó, e vou descer ele. Ó. Tá vendo? Ó? Vou descer ele. Ó. Desci ele aqui. Eu vou descer esse aqui também. Vou descer esse aqui. E vou dar um clique em OK para você visualizar como é que fica. Ó. Vou dar um clique aqui em OK. E olha aí o que ele fez na porta. Tá vendo? Então, a partir desses vértices, você consegue criar inúmeras situações. Vamos voltar lá no nosso editor de geometria. Editar geometria. Vou adicionar aqui um novo vértice. Então, vou dar um clique nesse vértice aqui em cima. Vou adicionar ele aqui e vou adicionar um aqui. Pego aqui a minha ferramenta de selecionar mover, tá vendo? Ó? Vou puxar ele aqui, ó, e aqui eu venho desenhando as situações que eu desejo, puxando os vértices aqui, certo? Então, puxei aqui os vértices e aí eu consigo criar situações diferenciadas. Lembrando que o editor de forma, o editor de perfil, tem aulas bem detalhadas sobre os conceitos, sobre todas essas técnicas aqui lá no módulo 4. Se você não assistiu, assista o módulo 4, que vai te ajudar muito nessas situações de edição de geometria. Vou dar um clique aqui em OK e veja aí, ó, como é que ficou então aqui agora a frente, tá? Então, são situações que você pode criar a partir dessa técnica, desse conceito. Além disso, outra modificação que você pode fazer aqui, que você consegue, é você utilizar aí a ferramenta de furação. Então, vem aqui em cima, ó, você pode pegar uma outra geometria, né? Pegar uma geometria qualquer aqui. Nesse caso aqui, eu vou pegar uma geometria circular, ó, vou dar um clique aqui. Clique com o botão direito do mouse e vou criar aqui ó, uma geometria circular. Ó. Criei uma geometria circular aí, ó. Vamos fazer ela uma profundidade maior que 18. Lembrando que a minha está bem sextavada assim, tá? Por causa da minha placa de vídeo, que está no modo de desempenho. A placa de vídeo ela influencia bastante nisso daqui, mas na hora de para efeito de desenho e tudo mais, depois ela fica redondinha. E se eu mudar aqui na placa de vídeo uma opção para qualidade, ela fica mais redonda também. Aqui, ó, então criei uma geometria qualquer, tá vendo? Ó, circular, que é o objetivo aqui. Ela estava fora aqui, ó. E aí eu dei um clique com o botão direito do mouse e centralizar em X, ela já veio aqui para o centro certinho, tá? E aí, para mudar a posição aqui na altura, pode editar a cota aqui do lado, ó.
Tá vendo? Quando você vem aqui em propriedades, tá vendo essa cota de 186,1? Você pode mudar o valor aqui e arredondar, por exemplo, para 185. Pronto, ó, ficou redondinha a cota, 199, 199. E vou dar um clique aqui agora com o botão direito do mouse e vou vir na opção furar. Então, quando eu faço isso, ela faz um furo aqui na minha frente, ó, tá vendo? Agora eu tenho um furo aí na frente. A partir daqui, você consegue criar outras situações também, tá? Vou mostrar aqui para você um outro exemplo, que eu vou pegar então uma geometria retangular. Vamos vir aqui pegar, construir geometria retangular, clique com o botão direito, vou criar um retângulo qualquer aqui, ó, criei um retângulo qualquer, tá bom? Criei esse retângulo aqui. Fiz esse retângulo centralizar em X, né? Para ele ficar centralizadinho aqui. Prontinho, ó, centralizado. Vou aproveitar que eu vou deixar ele numa medida também redonda, que aí facilita o trabalho. Ó. A largura dele está com 113, vou deixar com 110. A altura está com 72, eu vou deixar com 70. E essa profundidade de 14 aqui, vou deixar com 20. Pronto. E aí ele já mudou ali, ó. Ficou fora de centro, centralizar em X novamente, centralizadinho. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma forma diferente com essa geometria. Clique com o botão direito do mouse, editar geometria aqui em cima no editor de forma. Ó. Vou pegar essa bolinha aqui, peguei essa bolinha, segurei clicado, ó, puxei e ficou redondinho. Segurei clicado aqui, puxei e ficou redondinho. Vou dar um clique em OK, cliquei em OK. Ele já mudou a minha forma aqui, tá vendo? Ó? Venho, clique com o botão direito do mouse, opção furar. E ele furou aqui e fez uma frente diferenciada aí novamente, tá bom? Então, essas são algumas formas de você trabalhar, de você editar essa geometria. Acredito que esse vídeo, que essa aula aqui te ajudou bastante. Agora fica aquela minha recomendação. Estuda, pratica, assiste o vídeo mais de uma vez, repete os exemplos, cria os seus exemplos, né? E aí depois você vai para o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou compartilhar com você mais algumas dicas, mais algumas técnicas, mais alguns métodos. Então, grande abraço e até breve.